Oi, Valves, tudo bem? Hoje a gente tá aqui na minha casa, porque infelizmente eu não posso sair dela mais. Menina, hoje a gente vai fazer um Saves, mas esse vai ser um Saves versão Covid-19, porque, a gente vai ter que conversar sobre isso. O Saves de hoje vai ser para responder qualquer pergunta que você me mandasse. Achei que esses tempos que quem pode estar em casa tá meio doido, que não pode sair, quem tem que sair para trabalhar tá meio doido porque tá com medo. Então eu abri para perguntas em geral pra gente conversar e descontrair, ou falar de coisa séria, ou só dar umas ajudas, porque às vezes precisa. E já vou pedir desculpa já no começo, que o áudio pode estar meio ruim, a iluminação pode estar meio esquisita, porque eu tô aqui em casa e em casa eu não tenho nada dessas coisas. E antes de a gente começar a falar bobagem aqui, porque é isso que eu faço, entendeu? Eu falo muitas merdas. Eu queria falar de coisa séria antes. Menina, se você pode ficar em casa, fica em casa, por favor, estou te pedindo. Sabe por quê? Quando a gente vai na rua, a gente pode fazer duas coisas: pegar o vírus ou transmitir o vírus. Ainda mais para nós que é jovem, porque eu sou jovem, sem licença. Essa coisa pode... não acontece nada com a gente, ou acontece muito pouco com a gente, mas a gente fica passando para as outras pessoas, e isso é muito medo. Sabe por quê? As outras pessoas podem ser uma senhorinha, pode ser uma pessoa que tem alguma condição de alguma doença, ou pode simplesmente ser alguém que é mais sensível à doença e vai parar no hospital. E se a pessoa estiver no hospital, aliás, e se muitas pessoas estiverem no hospital ao mesmo tempo, a gente pode acabar sobrecarregando o nosso sistema de saúde. E esse é o problema. O problema não é você ficar doente, ou alguém jovem ficar doente, ou todas essas coisas. O problema é a gente sobrecarregar o nosso sistema de saúde, que não aguenta tantas pessoas doentes ao mesmo tempo. Então, se você pode ficar em casa, fica. Se você tem que sair para trabalhar, ou enfim, fazer qualquer coisa, por favor, toma muito cuidado, lava sua mão quando der, leva álcool, vê o que dá para fazer. E vamos tentar fazer o que dá para fazer, entendeu? Também, se não der para fazer, tudo bem, o que a gente vai fazer? A gente tem que continuar vivendo, não é mesmo? Bom, e agora que eu já dei essa bronca em você, já pedi, por favor, fique em casa, vamos começar esse Saves. Hoje, infelizmente, eu não tenho o meu fone, porque eu não sei se você sabe, mas o Saves é o Serviço de Atendimento a Voves. Você tá vendo ao contrário, né? Ah, então eu fiz certo. Você tá vendo certo. E menina, eu vou ter que te atender por telepatia. Eu vou fazer uma cola aqui com o celular do meu Voves, que é o meu namorado, que eu vou usar pra ler. A primeira pergunta foi... Mentira, não é a primeira, é a pergunta que deixaram. Voves, qual é o seu Pokémon preferido? Meu, me dá licença, né? Você acha que eu tenho idade pra ter Pokémon? Eu nem sei o que é isso. O que é isso? Aqueles bichinhos que vinha na bola e o moço jogava? Ah, eu não gosto dessas coisas. Outro. Artigo de decoração de crochê. Já é ou já era? Olha, Voves, eu acho que decoração é uma coisa muito particular. Se você gosta, já é, minha filha. Decoração é que nem roupa. Não tem muito certo e errado. Tem o que você gosta, o que você não gosta. E no final é meio que só saber combinar. Se então você coloca um macramê bem lindo de crochê e combina com o resto da sua casa e do tamanho bonito que fica, tá ótimo. Quer saber? Bota a capinha do fogão de crochê e manda o resto se fuder. Outra pergunta, vamos ver. Voves, qual foi o projeto do seu TCC? Menina, essa pergunta é complexa. Não sei se você sabe, mas eu sou arquiteta, né? Só que já no final da faculdade eu já tava descobrindo que eu não gostava dessas coisas. E aí, o que aconteceu foi, eu falei, vou fazer um projeto de um jardim botânico, e aí eu vou fazer uma pesquisa botânica botânica ou gastronômica, não sei. De onde vieram as plantas que constituíram a gastronomia brasileira? Isso é o que eu queria fazer. Então era um parque que você ia chegar e ia ter uns tomates, uns alface, umas mandioquinha, umas pimenta, e aí ia ter uma plaquinha explicando da onde que veio aquela planta, para que ela serve, de cultura, qual cultura ela pertence, e você ia poder passear por essas plantas comestíveis como se você estivesse num parque normal, tipo uma estufa.
Só que não me deixaram, porque até hoje eu não sei explicar muito porquê. Mas eu acho que é porque desde aquela época ninguém me entendia e eu tinha que ter buscado outros meios pra ser entendida. E aí não me deixaram fazer isso, e o que eu acabei fazendo foi tipo um Sesc de gastronomia. Eu falei que era um Sesc só pra me deixarem em paz, porque também não entendiam o que eu queria construir, que não é construir não, né? O que eu queria projetar, que era um prédio que capacitasse as pessoas que moravam lá naquela região, que é uma região bem periférica de São Paulo, para trabalhar com uma área da gastronomia e da cozinha. Então, era um prédio que tinha o térreo livre, isso quer dizer que não tinha nada no térreo. O térreo tinha uma área coberta, bem grandona, com um restaurante, uma secretaria e uma biblioteca, que era de uso público. Restaurante era um restaurante popular. E no resto do prédio era tipo uma grande praça, era uma parte totalmente vazia e coberta. E ao redor do prédio tinha uma praça na frente e várias mini praças laterais que se comunicavam com os restaurantes, os bares que tinham ali na frente. Então a minha ideia era que a pessoa fosse lá no boteco, pegasse uma breja e sentasse nessa mini praça com os amigos, que tinha banco, cadeira, e eram tipo bolsões pequenos, então era pra realmente você ficar em galeras. E aí nos andares de cima tinha outras salas que era para ter capacitação de garçom, de cozinheiro, enfim, de tudo que tivesse relação com o mundo da cozinha e da gastronomia. E também nos andares de cima tinham várias varandas. E nas varandas, cada varanda cultivava-se uma coisa. Então tinha uma varanda que era o cultivo de especiarias, de ervas. E na parte de cima do prédio, no telhado do prédio, no teto, na cobertura. Na parte de cima do prédio tinha duas hortas. Uma horta bem grande, que era para servir o prédio e comercializar o resto que sobrasse. Então, servia os funcionários do prédio, mais o restaurante popular. E aí, o que sobrasse podia ser comercializado, trocado, enfim, como é que fosse a dinâmica do lugar. E a outra parte tinha uma horta para ensinar as criancinhas, porque tinha uma escola de crianças do lado, uma escola pública, que era para essas crianças da escola irem lá e aprenderem sobre cultivo de plantas, sobre alimentação nesse prédio. E, de qualquer maneira, foi meio tortuoso até o meu professor, que eu amava muito. Inclusive, foi a primeira pessoa que eu chamei de Wolves. Era o meu professor de projetos, eu chamava ele de Wolves sem ele saber. Ele era um arquiteto muito, muito foda aqui em São Paulo. E ele morreu no meio do ano. E ele, apesar de, ele não entender exatamente o que eu... o nome dele é Pedro Paulo. Apesar de ele não entender exatamente por que eu tava fazendo aquilo, ele era maravilhoso, porque uma professora minha me contou que ele tava indo, em workshops e palestras de sustentabilidade pra aprender sobre essas coisas que a gente tava falando. E eu fiquei muito feliz, porque era uma coisa que eu colocava sempre nas aulas e ele muitas vezes não sabia me responder, porque ele tinha, 80 anos. E aí, enfim, ele morreu no meio do ano e foi... meio que depois disso, sei lá, o professor não ligava tanto pra mim, então foi meio chato. E o meu TCC mesmo, que na arquitetura você tem 2 TCCs, né? Você tem o de projeto e a monografia. E a minha monografia foi sobre a cidade e o campo. Como a agricultura urbana podia unir essas duas coisas. Então, se você quiser saber mais sobre isso, me fala aqui embaixo nos comentários, porque eu poderia ficar absolutamente 10.000 horas falando sem parar sobre isso, porque foi aí que começou a minha vontade de ter o Plantando Bananeira, de falar sobre essas coisas. Então, já foi demais disso. Vamos para a próxima. Banana, não sei se já falou, mas poderia falar um pouco sobre vasos grandes e quais plantas convivem bem? Menina, já falei um pouco disso, sobre vasos grandes e meio como fazer uma composição de um vaso que cabe várias plantas. Tem este vídeo aqui, ou este vídeo aqui, eu não sei qual lado. E vai sair um vídeo sobre plantas companheiras, que é sobre as plantas que convivem ou não bem junto. Mentira! Já saiu esse vídeo também. Bota aqui, mocinho. Nossa, tô velha, tô caduca. Vamos ver. Próxima. Como você tá lidando com a quarentena? Porque a minha foi salva pela Bananaflix. Ai, Val, você faz assim, que eu fico emocionada. Olha, eu vou te falar da minha experiência, né? Porque eu sei que a minha experiência não vai ressoar muito com
a de outras pessoas. Eu tenho o privilégio de poder ficar em casa e isso pra mim tem sido uma experiência diferente. Não sei se vocês sabem, mas eu tenho uma empresa junto com o mocinho que se chama Pontes. O nome do mocinho é Gui Pantaleão. E a gente é uma empresa de conteúdo. Então, como a gente sabe fazer tudo sobre conteúdo, a gente sabe fazer produção, sabe fazer vídeo, foto, estratégia, publicação, absolutamente tudo. A gente, inclusive, agencia outros criadores. Então, tá sendo um pouco complicado. Por um lado, tá sendo bem foda, porque grande parte das coisas que a gente faz é produção. Então, tem que juntar um monte de gente numa sala, tem que contratar pessoas e aí não dá, né? Porque todo mundo tem que ficar em casa. Enfim, profissionalmente tá sendo um tempo muito difícil, tá muito confuso. Apesar da gente ter ideia de próximos passos e tá indo sempre atrás e mudando, tá muito difícil de, ganhar grana. Por isso, menina, você já se inscreveu no plano de assinatura do Plantando Bananeira? Clica aqui embaixo, tem o link na descrição pra senhora entrar no grupo especial da Volves e me ajudar a pagar toda essa produção. Que no caso, hoje sou só eu, mas eu também tenho um boleto pra pagar, não é mesmo? E eu, pessoalmente, como eu tenho lidado com isso, tá sendo bem doido, assim. Por um lado, eu gosto muito do ambiente da casa, de ficar em casa, principalmente para trabalhar. Eu gosto de trabalhar em casa. Eu sou uma pessoa que ama home office e ama ficar sozinha. Mas, por outro lado, pra mim é muito difícil descansar em casa. Eu sempre fui de sair pra festa, ver os amigos, fazer um monte de coisa com outras pessoas. E de uns tempos pra cá, eu não tenho mais podido fazer isso. Por um lado, porque, como eu contei, o trabalho tá Pontes, então às vezes não dá tempo, E por outro lado, não tenho dinheiro, no caso, Porque a Vox não tá cheia da grana. Então, tá sendo um pouco de aprender como é que faz isso de fato. E, menina, eu tenho aprendido a melhorar nisso, porque eu não sabia ficar sem fazer nada, zero. E hoje em dia eu até faço isso, sabia? E coloquei coisas na minha rotina que eu achava que eu não ia conseguir estruturar. E eu sempre quis estruturar. Então, eu sempre acordei muito cedo para fazer exercício e eu continuei acordando cedo para fazer yoga, acho que é yoga. Que é uma coisa que eu não fazia antes. Eu coloquei muitas coisas em ordem aqui em casa, decorei os cantinhos que queria, pintei a parede que eu precisava. Tem dia que eu fico desesperada, tá? Tem dia que eu fico, não tanto com a parte de sair de casa, porque isso eu tenho lidado mais ou menos bem, mas mais com a coisa de quando isso vai passar e eu vou poder trabalhar normalmente e a gente vai poder continuar expandindo e fazendo coisas novas, quando eu vou poder ver meus amigos. Assim, às vezes eu surto. É isso, às vezes eu surto. Bom, agora que a gente já viu essa coisa da quarentena, vamos ver a próxima pergunta que a Vox fez pra mim. Onde comprar plantas online que não custem um rim? Menina, eu não sei se você sabe, mas tem um negócio que chama Mercadão das Flores. Eles estão fazendo uma puta liquidação, vendendo várias plantas meio que a preço de custo só pra ajudar os produtores. Eu vou deixar o link aqui embaixo. Eu não, meu mocinho vai deixar o link aqui embaixo pra senhora comprar. A única coisa que é aqui em São Paulo e você tem que ir lá buscar, mas talvez se você ligar lá, deve ter um jeito melhor de te entregar, rápido, alguma coisa. Conta um pouco sobre viagens e intercâmbio. Aí eu vou juntar com uma outra pergunta que é: pra onde é que você foi pro seu intercâmbio? Eu fiz intercâmbio quando eu tava lá na faculdade. Foi em 2015. E eu fui pra Itália. Eu fui estudar cinema e fotografia. Mano, foi muito louco. Sério, foi um momento transformador na minha vida. Eu fui para aquele programa Ciências Sem Fronteiras, Não vou nem comentar nada, que hoje em dia isso parece uma galáxia distante, quando existiu esse programa. E eu viajei para Itália e foi um momento muito louco, muito foda, porque foi um momento de muito autoconhecimento, no sentido de eu sou capaz, sabe? Eu consigo. E eu fui pra lá, tinha vários brasileiros, graças a Deus, eu não fiquei sozinha, não foi um momento bad. Eu aprendi sobre fotografia e cinema, que eu acho que são coisas que foram muito importantes pra eu estar aqui hoje, gravando e tendo um canal no YouTube. Foi ali que eu comecei a pensar nisso, como é que isso podia desenvolver, eu comecei a fotografar
fotografar nessa época, mas na verdade que eu passei a maior parte do tempo viajando. Viajei para 9 países aquele ano. Eu conheci muitos lugares. Eu ia eu fazia couchsurfing. Couchsurfing é você tem um site e aí você pede pra ficar na casa das pessoas e não paga nada. Eu fazia isso direto. Eu ficava em vários hostels. Eu fazia, muitas artes, fazia muitas coisas que eu não deveria ter feito. Mas foi uma puta aventura, eu descobri coisas muito diferentes, eu visitei muitos países, eu conheci muitas pessoas. Foi incrível de saber que onde quer que você esteja, existe humanidade. E o que eu quero dizer com isso é, não importa a cultura da pessoa, não importa onde você tá, somos todos humanos, sabe? E não importa quem é aquela pessoa, tem alguma coisa que você consegue conectar com ela e vocês conseguem se entender. Isso é bizarramente bom. Isso mudou minha vida. Isso me fez querer também ter esse canal para poder me conectar com as pessoas e mostrar coisas que às vezes elas mesmas não buscariam saber sozinhas ou não buscariam conhecer sozinhas. Então, eu fui para Itália, eu conheci 9 países e foi a coisa mais incrível que eu já fiz na minha vida. Vamos ver a próxima pergunta. Você pensa em virar vegana? Não, menina, não penso. Inclusive, eu não sou nem vegetariana. A minha relação com a carne é... Eu acho que comer carne é uma coisa que tem que ser muito especial. Eu não me vejo abrindo mão disso 100% nunca. Mas eu tô sempre evoluindo pra um lugar que eu quero comer cada vez menos. Pra cozinhar, os meus pratos favoritos já são sem carne. Eu acho um saco cozinhar carne. Não vejo muita graça. Pra mim, carne é comida de domingo, sabe? Comida de juntar todo mundo e comer um negócio. Então, eu nunca penso em tirar 100% ela do meu cardápio, mas eu sempre penso em como reduzir ela da minha dieta. E eu acho que essa questão vem um pouco com eu, sempre querer ter a possibilidade de experimentar coisas, sabe? E de continuar criando afetividade, sabe? Com a minha avó, por exemplo, que ainda come carne e ela faz vários tipos de comida. Então, eu não me vejo abrindo mão disso. Mas eu me vejo abrindo mão de, a minha relação com a carne. Eu não preciso de carne todo dia e ninguém precisa disso. Então, eu coloco a carne como um prato muito especial, como uma coisa muito cara, muito chique, que eu tenho só de vez em quando, sabe? Enfim, é isso. Essa pergunta é muito boa. Vovs, não é crítica, mas sua voz e seu jeito de falar são assim mesmo? São, esse é o meu charme, eu sou moderna, eu sou meio doida e falo assim, beijos. Qual é a melhor comida da sua avó? A melhor comida da minha avó é esse estrogonofe de frango dela. Tá vendo? Cara, não deu pra fazer. É muito bom. E eu não sei se é bom porque a minha avó que fez ou se é bom mesmo. Eu não sei. Eu só sei que pra mim é a melhor coisa que existe no mundo. E depois disso tem o bolo de chocolate da minha avó que é sensacional. E aí também, não sei se é o melhor bolo do mundo, mas pra mim é maravilhoso. Gente, vocês são loucas, vocês sabem disso? Olha essa. Gosta de quermesse? Gosto. Inclusive, amo eventos de igreja. Você já comeu as comidas que tem na igreja? Ah, gente, pelo amor de Deus, um monte de vovos fazendo comida boa, entendeu? Me chame pra eventos de igreja que eu quero ir. Quermesse, janta na igreja, almoço na igreja. Eu não sou nada hoje, mas enfim. Quando eu ia pra igreja com meus pais, eles não são católicos. Aliás, com minha mãe, ela não é católica, ela é luterana. Então, as tradições são um pouco diferentes. Mas tinha eventos da igreja, entendeu? E eu ia preencher a casa. Desculpa, pastor, você é um fofo, eu adoro você, mas eu amo muito da igreja. Pintor preferido, gente? Ai, tem gente que é muito chique, né? Olha essa pergunta, que culta. O meu pintor preferido é o Manet. Eu gostava muito do Monet quando eu era criança, mas hoje em dia eu gosto do Manet. Monet, quando eu era criança, eu gostava porque ele era muito doido, as coisas não tinham forma definida, mas não era na técnica, era tudo um monte de mancha que quando você olhava dava uma impressão e criava uma paisagem. Eu amava isso. Mas quando eu fui crescendo, fui estudando história da arte, eu falei, cara, o Manet é o cara. Porque você tá falando de pintor, né? Se fosse arte, eu ia falar que era do chão. Mas o Manet, ele é muito louco. Ele era ultrajante. Ele fazia umas coisas que a galera ficava, oh, que absurdo. E não era que nem o Dalí, que pintava umas coisas extravagantes que não dava pra entender. Dava pra entender, mas era um absurdo aquilo. Então eu curto muito o Manet.
Bob, você gostou de passar essa tarde aqui comigo na minha casa, menina? Muito linda a minha casa, cheia de plantas, não é mesmo? Pra você continuar se divertindo aqui comigo, vai ver esse vídeo aqui que eu enchi a casa da Isa de plantas. Tá uma coisa louca. Não sei se tem mais planta aqui na minha casa, porque eu realmente tinha um problema. Mas ficou lindo. Eu amei, eu desenhei tudo. Nossa, foi ótimo. Beijos, manda foods.